Ilustres amigos do canal, tudo bem? Porque as taxas, o retorno do Tesouro Direto, da renda fixa no Brasil estão caindo, se reduziram? Essa foi uma pergunta que eu recebi no dia de hoje e que eu estou utilizando para falar nesse vídeo. Vem Invest, o seu canal que fala de finanças, economia e investimentos. São 10 minutos diários, vídeos diários para que você esteja sempre bem informado gratuitamente. Aliás, o seu único pagamento é deixar o super like e inscrever-se aí no canal para não perder nenhum vídeo. E sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Por que as taxas do Tesouro Direto estão caindo? O que está acontecendo? Primeira coisa que eu quero falar para você é que nós não fazemos recomendação de investimento, mas trazemos informação e conhecimento para que você possa tomar sua própria decisão. E agora nós vamos falar diretamente. A primeira informação que você precisa saber é que o mercado vive de expectativas e muitas vezes ele antecipa algumas dessas expectativas. Então veja que o mercado consegue enxergar ou projetar um pouco mais à frente o que nós estamos olhando ali diariamente. Mas eventualmente algumas notícias repercutem também no curto prazo. E algumas dessas notícias que nós estamos vendo aqui recentemente. A primeira delas, o PIB do Brasil subiu 1,2% no primeiro trimestre. E essa subida ficou acima das expectativas dos principais analistas econômicos. E a que se deve isso? Principalmente a alta das commodities agrícolas e minerais. Venho falando muito sobre isso aqui nos nossos vídeos, que as exportações aumentaram muito, principalmente em razão aí das exportações do dólar, o que está acontecendo com a moeda, que nos últimos 2 anos vem se valorizando bastante no Brasil. E por que as commodities aumentaram? Principalmente pela elevação de demanda na China, que tem sido uma grande consumidora então de commodities agrícolas, e também nos Estados Unidos. Então o PIB está crescendo, o olho do mercado já fica mais atento ao Brasil. Segunda informação positiva que você precisa gravar. Saiu também recentemente um saldo positivo do emprego formal. Aliás, eu vou mostrar isso para você aqui nessas notícias que vão ficar então aqui prontas para que você possa você mesmo acessá-la. Tá aqui, ó, porque a economia surpreendeu no primeiro tri, mesmo com piora da pandemia. Então você vai ter aqui a matéria, que é essa que eu falei primeiro, de 1,2%. Essa elevação que foi acima da expectativa do mercado. A segunda notícia que a gente está trazendo aqui então para você é essa, o saldo positivo do emprego formal, das expectativas então para o futuro com relação ao emprego. E aqui vem a notícia. Brasil cria 120 mil vagas de emprego formal em abril. E isso trouxe, então, um alento, uma expectativa de que as coisas realmente possam estar melhorando aí ao longo da pandemia. O que a gente pode observar aqui é isso. Veja que a trajetória, ainda que ela tenha caído de empregos formais, ela é positiva em 2021. Significa que foram gerados empregos no 2021. E isso é muito importante. E aqui nós temos a geração de empregos por cada um dos setores, principalmente na área de serviços, que é muito importante para o Brasil. Terceira notícia importante, a dívida pública federal ficou em 86,7% do PIB. E aí você vai perguntar, isso é muito ou isso é pouco? Para que você tenha uma noção, esse foi o melhor resultado desde julho do ano passado. Então estamos falando aí do melhor resultado em praticamente 9 meses. Tá certo que ano passado passamos por um momento muito complicado, mas o que tem olhado é para frente. Se as coisas estão melhorando, a tendência então é que as taxas recuem. Mas vamos avaliar então um pouco mais para frente. Consequências positivas. Então qual é o impacto disso? Nós estamos tendo então maior confiança com o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Essas notícias positivas trazem então maior confiança dos investidores. E isso se traduziu como? Principalmente a Bolsa de Valores de São Paulo, a famosa B3, ela está acima dos 128 mil pontos, que foi a máxima há um ano atrás. Ou seja, já passou dessa máxima. Então os investidores estão apostando no Brasil. Segunda informação, o dólar está no menor valor desde dezembro de 2020. Chegou a R$ 5,15. É mais uma segunda informação de uma maior confiança na moeda, em que pese o dólar estar muito atrelado a outras moedas. Isso não ser um fator exclusivo do Brasil, porque ele está se desvalorizando em relação a diversas outras moedas internacionais.
Bom, se nós temos então uma expectativa positiva com o Brasil, o que tem acontecido imagina você que quer fazer então, vai fazer um empréstimo para alguém. E aí você tem aquele seu parente distante que você sabe que não tem um histórico de um bom pagador. E você tem um outro que sempre te pagou ali correto, nunca atrasou o seu pagamento. Você vai oferecer melhor taxa para quem? Com certeza para aquele que costuma honrar os pagamentos, porque aquele que não costuma, você tem um risco maior. E assim também é o Brasil, quando nós compramos títulos públicos. Ou seja, traduzindo para você, as taxas mais baixas significa que o mercado não está mais pressionando, o governo não está mais tão acuado. E ele consegue então negociar ou ofertar títulos públicos com um valor mais baixo, porque a situação brasileira ou a situação do Brasil, economicamente falando, e ao menos no curto prazo, melhorou muito. E com essa melhora, as taxas podem ser melhores. Isso não significa obrigatoriamente que as coisas vão estar boas no longo prazo. Por isso eu chamo a atenção para esses pontos de atenção ou pontos negativos. O primeiro deles, o desemprego continua alto, eu diria que muito alto. Estamos com 14,7%. São quase 15 milhões de pessoas desempregadas. E esta é a maior taxa desde 2012. Então essa situação precisa ser revertida no curto e no médio prazo para que essa confiança não se perca nesse curtíssimo prazo. Segundo ponto, a inflação ainda está muito alta. Ela está então 5,31%. Essa foi a revisão das expectativas de inflação para 2021, segundo o relatório Focus. Temos aqui um vídeo só sobre isso para você se manter informado. Inflação, juros, falamos também de dólar nesse único vídeo. E o que significa isso? Significa que o Banco Central projeta uma inflação média. A inflação média do Banco Central ela tem então um limite para cima e um limite para baixo, que é o de 1,5%. Significa que mesmo com esse limite para cima, se essa inflação se concretizar em 5,31, está bem distante do limite então colocado pelo Banco Central. Então é um segundo ponto de atenção para você ir acompanhando. E por fim, um ponto já aí de médio prazo, que já tem levantado uma grande preocupação, é a crise energética ou a crise hídrica. O que significa isso? É uma preocupação com a falta de chuvas no país e nós temos então um risco de desabastecimento energético, que pode impedir então a continuidade desse crescimento do PIB. Porque se não tem energia, não tem como as pessoas então produzirem mais, as máquinas funcionarem. E isso pode ser também um fator negativo aí no médio prazo. Especialistas têm estimado que o segundo semestre vai ser muito decisivo com relação a essa questão ou não de crescimento do país. E um quarto fator que nós não colocamos aqui, mas é importante você acompanhar, é a questão então da continuidade do processo de vacinação no país. Se a vacinação aumenta, significa então que a população está mais liberada para voltar então a produzir e também a consumir mais. Esse é um quarto fator a ficar de olho. Mas por enquanto, as taxas estão caindo justamente por isso. Se você gostou desse vídeo, deixa logo esse super like, compartilha aí com um amigo. E se você tem alguma dúvida sobre alguma questão econômica, algum investimento, coloque aí nos comentários, mande um WhatsApp para que nós possamos estar te ajudando aqui e retirando todas as dúvidas. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você entenda também da parte político-econômica para você entender mais sobre investimentos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.